O ser humano já foi capaz de criar verdadeiras insanidades, algumas tão absurdas que desafiam até a lógica. Essa frase logo vai fazer sentido, prometo. Mas enquanto isso, você se lembra da época quando os carros eram mais metais do que microchips? Um período que a segurança se sentava no banco de trás e ninguém se importava muito? Uma época em que o design e a inovação pareciam muito mais importantes do que a segurança. Muitas decisões curiosas resultaram em verdadeiras armadilhas sobre rodas. De ornamentos de capô que podiam empalar pedestres a tanques de combustível que transformavam carros em bolas de fogo. A história automotiva é repleta de ideias que, embora ousadas, colocavam vidas em risco e beirava a maluquice. Nesse vídeo maluco e peculiar, vamos explorar 13 tecnologias, ou a falta delas, mais perigosas que já fizeram parte dos carros. Algumas delas você não faz ideia, pois quase viraram realidade. E algumas quase que absurdas. E sim, isso aqui é um volante de carro. Além de descobrir como os fabricantes de automóveis enfrentaram seus próprios erros fatais. E descobrir também por que raios as montadoras experimentaram cintos de segurança para o pescoço. Aí dentro! E o que aconteceu com os para-choques com balões de água neles. Pois é, escrevendo esse roteiro eu descobri cada coisa bizarra. Hoje te conto as abandonadas invenções. O estranho Wrist Twist. O controle de direção Wrist Twist, criado pelo engenheiro Bob Rump para a Mercury, foi uma tentativa ousada de reinventar a direção automotiva. Em vez do volante tradicional, o sistema usava 2 discos rotativos de 13 centímetros, manipulados com as mãos, prometendo maior conforto e praticidade. O design compacto ocupava menos espaço no painel e oferecia controle direto, supostamente ideal para manobras rápidas e precisas. Nos anos 60 e 70, a Mercury buscava inovação para se destacar no mercado de luxo. O Wrist Twist era anunciado como uma solução ergonômica e moderna. Os discos giravam simultaneamente para curvas suaves e de forma independente para manobras como estacionamento. A ideia era reduzir o esforço físico necessário na direção e melhorar a resposta em situações de emergência. Contudo, a teoria não funcionou bem na prática. Em emergências, a falta de familiaridade dos motoristas com os discos dificultava reações rápidas, comprometendo a segurança. O sistema exigia uma curva de aprendizado significativa, afastando possíveis compradores. Além disso, falhas mecânicas e problemas de confiabilidade eram frequentes, e o design incomum não agradou ao público, sendo considerado pouco intuitivo e menos atrativo que o volante tradicional. Apesar do seu fracasso, a doideira deixou um legado importante. Ele inspirou debates sobre ergonomia e alternativas aos volantes convencionais. Eu falei que era um volante. Essa busca por inovação influenciou conceitos modernos como sistemas eletrônicos de direção e controles estilo joystick em carros conceito de marcas como BMW e a própria Tesla. Embora não tenha saído do campo dos protótipos, o Wrist Twist simboliza como ideias ousadas podem impulsionar ou até mesmo direcionar a evolução tecnológica. O incomum balão de água. Os para-choques de balão de água foi uma inovação introduzida na década de 50, um período de intensa experimentação na indústria automotiva, quando engenheiros buscavam maneiras criativas de melhorar a segurança dos veículos. A reação do público foi uma mistura de curiosidade e ceticismo. Imagine ver um carro com o que pareciam ser enormes balões de água presos na frente e na traseira. Alguns fabricantes, incluindo Ford, Chrysler e General Motors, experimentaram essa abordagem meio louca. A ideia era simples, mas ousada: preencher os para-choques com água, utilizando suas propriedades como dissipador de energia para reduzir os danos causados em colisões. Em teoria, essa camada amortecedora deveria proteger os ocupantes e minimizar os danos estruturais ao veículo em acidentes de baixa intensidade, em teoria. Apesar da premissa interessante, a realidade mostrou-se bem diferente. Em impactos mais severos, os balões de água frequentemente estouravam, dispersando o líquido e falhando em oferecer a proteção prometida. Além disso, a necessidade de manter os para-choques cheios apresentava desafios práticos.
O líquido evaporava em climas quentes e congelava em temperaturas baixas, tornando o sistema inutilizável em várias condições climáticas. O aumento do peso total do veículo causado pela adição de água comprometia o desempenho e o consumo de combustível, enquanto o design dos carros se tornava mais complicado para acomodar essa solução. Em acidentes de alta velocidade, o sistema era incapaz de dissipar a enorme energia cinética gerada, evidenciando suas limitações. Não menos importante, a percepção pública da época contribuiu para seu insucesso. Muitos consumidores viam a solução como frágil e até absurda, dificultando sua aceitação no mercado. À medida que a pesquisa de segurança avançava, ficou claro que os para-choques de balão de água eram mais uma curiosidade do que uma medida de segurança eficaz. E na década de 70 eles já haviam praticamente desaparecido. Os fabricantes mudaram o foco para recursos de segurança mais bem projetados, abandonando o experimento aquático, bem como para-choques metálicos com absorvedores de impacto e, posteriormente, o uso de materiais modernos como plásticos reforçados e espumas de alta densidade. O maluco cinto de pescoço. Para mim, esse é quase o mais insano da lista. Na década de 60, os fabricantes de automóveis consideraram a ideia de cintos de segurança para o pescoço, com o objetivo de restringir a cabeça diretamente para evitar lesões por chicotadas durante os acidentes. Olha essa imagem aqui, ó, de 1960. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas ó, em volta do pescoço desse senhorzinho e da tiazinha aqui também. Que maluquice, velho. Esse conceito especulativo ignorava os tradicionais cintos de peito e cintura, focando exclusivamente na conexão vulnerável entre cabeça e o corpo. Foi uma experiência doida, imaginando um cinto de segurança ajustado ao redor do pescoço, semelhante a um cachecol. Apesar da audácia da ideia, os cintos de segurança para o pescoço nunca chegaram ao mercado principal. Empresas como Ford, General Motors e outras trabalharam nesses protótipos, mas o público nunca teve conhecimento dessa possível revolução na segurança. No entanto, os cintos para o pescoço representavam muito mais perigos aos passageiros. Embora avisassem mitigar as lesões por chicotadas, também introduziam seus próprios riscos. Paradas bruscas poderiam causar distensões, compreensão de traqueia, danos a nervos cervicais e outras lesões, já que a cabeça permaneceria restrita, colocando pressão nos músculos do pescoço. Além disso, esses protótipos não passaram por testes no mundo real, deixando questões sem resposta sobre a eficácia em salvar vidas ou potencialmente causar danos. Por volta da década de 70, os cintos de segurança para o pescoço desapareceram das considerações, levando em conta o extremo risco para uma adoção generalizada. Hoje o padrão permanece sendo cintos de segurança de peito e cintura, deixando o pescoço livre durante a viagem. Vale lembrar que as imagens que circulam na internet supostamente mostrando esses cintos de segurança são consideradas falsas. A falta de testes em condições reais e a ausência de documentação sobre a implementação desses cintos sugerem que a ideia não foi desenvolvida ou aplicada de forma significativa e, consequentemente, não há informações disponíveis sobre fabricantes específicos que tenham testado ou adotado essa maluquice. A inusitada coluna inquebrável. Antes do final da década de 60, os automóveis eram equipados com colunas de direção não colapsáveis, estruturas rígidas que conectavam o volante às rodas no chão. Apesar de sua presença desde o início dos automóveis, o público em grande parte ignorava esses componentes até que os acidentes expuseram seus perigos. A natureza inflexível dessas colunas representava um risco significativo para os motoristas em caso de colisão. Empresas como Ford, Chevrolet e Chrysler, entre outras, incorporaram essas colunas rígidas em seus veículos. O principal perigo vinha da falta de flexibilidade durante um acidente. A força do impacto também poderia propulsionar a coluna de direção para frente, potencialmente empalando o motorista e causando ferimentos graves ou até fatais. Esses primeiros designs não possuíam nenhum mecanismo de absorção de energia, oferecendo nenhum amortecimento para mitigar a gravidade do impacto. Uma das principais tentativas de mudar essa tecnologia ocorreu com o Tucker 48, também conhecido como Tucker Torpedo, idealizado por Preston Tucker nos anos 40. O veículo prometia inovações de segurança,
incluindo uma coluna de direção colapsável. No entanto, essa característica não foi aplicada nos modelos de pré-produção, que utilizaram colunas fornecidas pela Lincoln. Em 67, a General Motors introduziu uma coluna de direção colapsável em seus veículos, marcando um avanço significativo na segurança automotiva. Essa inovação utilizava um anel de tolerância entre o eixo interior e a caixa exterior da coluna. Em condições normais, o anel mantinha as partes no lugar. Durante uma colisão, permitia que o eixo interior deslizasse para dentro da caixa, fazendo a coluna colapsar e absorver a energia do impacto. A partir dessa implementação, diversos fabricantes adotaram colunas de direção colapsáveis como padrão de segurança, como por exemplo a Volkswagen, quando incorporou esse recurso em modelos como a Brasília, oferecendo maior proteção aos ocupantes. Essa inovação continua a ser uma característica essencial nos veículos modernos, refletindo a evolução contínua das tecnologias de segurança veicular. O atípico para-brisa removível. Os para-brisas removíveis, também conhecidos como pop-out windshields, foi uma tentativa ousada de aprimorar a segurança veicular durante colisões. A proposta era que, em caso de impacto, o para-brisa fosse ejetado como uma peça única, com o objetivo de evitar ferimentos causados por estilhaços de vidro. Embora a ideia parecesse promissora, enfrentou desafios sérios que levaram à sua descontinuação. Inspirados nos avanços dos para-brisas laminados no início do século XX, que já ofereciam proteção significativa ao manter os estilhaços presos a uma camada intermediária de plástico, geralmente polivinil butiral ou PVB. Os para-brisas removíveis tentavam ir além. A ideia era evitar que o vidro quebrasse dentro do veículo e oferecer uma solução mais limpa e segura para os ocupantes. No entanto, essa abordagem, adotada experimentalmente por algumas montadoras, logo demonstrou sérios problemas práticos. A maior preocupação com os para-brisas removíveis era a segurança dos próprios ocupantes. A força necessária para ejetar o vidro durante uma colisão muitas vezes também projetava os passageiros para fora do veículo, aumentando o risco de ferimentos graves ou até mesmo fatais. Além disso, a ausência do para-brisa após a ejeção deixava os ocupantes expostos a detritos, vento e outros perigos externos. Esses fatores tornaram evidente que a solução trazia mais riscos do que benefícios. Com o tempo, os para-brisas removíveis foram abandonados em favor de alternativas mais eficazes e confiáveis, como os para-brisas laminados convencionais e melhorias também nos sistemas de retenção, incluindo os próprios cintos de segurança e airbags. O esquisito volante retrátil. Os volantes retráteis, conhecidos como Swing Away, foram introduzidos pela Ford em 61, inicialmente no modelo Thunderbird. Essa inovação permitia que o volante se deslocasse aproximadamente 9 polegadas, cerca de 23 centímetros, para a direita, quando a alavanca de câmbio estava na posição Park. O objetivo era proporcionar uma experiência de entrada mais prática e elegante, onde o volante se movia graciosamente para o lado ao se aproximar do motorista, criando um caminho desobstruído para entrar no carro. Esse conceito inovador despertou grande curiosidade entre os motoristas, solucionando o antigo problema de entrar em carros estacionados em espaços apertados, e rapidamente ganhou popularidade, tornando-se uma opção comum nos Thunderbirds de 61. Devido à sua aceitação, tornou-se um item de série no ano seguinte e foi incorporado também ao Ford Galaxy. Apesar da praticidade oferecida, o mecanismo apresentou desafios mecânicos, problemas como desgaste no mecanismo de travamento, desalinhamento da coluna de direção e falhando ao retornar o volante à posição original após o uso, deixando motoristas confusos ou até momentaneamente presos, foram relatados na época, afetando a confiabilidade do sistema. Além disso, preocupações com a segurança surgiram, especialmente em relação à integridade da coluna de direção em caso de colisão. Essas questões levaram à sua descontinuação. O Swing Away permanece uma curiosidade histórica, refletindo os esforços da indústria automotiva em buscar soluções criativas para o conforto. Só que à medida que a década de 70 se aproximava, o fascínio pelos volantes retráteis começou a desaparecer. O original painel de metal. Os painéis de metal, relíquias do passado automotivo,
já adornaram carros como guardiões. Nos primórdios dos automóveis, os painéis de controle eram simples placas de metal que abrigavam medidores, velocímetros e interruptores. Nada de luxos ou complicações. Esses painéis rígidos eram tão inflexíveis quanto os próprios carros. Imagina você sentado atrás de um painel de metal, sem acolchoamento macio, telinhas com GPS, espumas, airbags ou plásticos bem acabado. Era apenas aço frio. Na época, os motoristas não reclamavam muito, pois estavam ocupados demais, maravilhados com as novidades de estarem dentro de um veículo. No entanto, apesar da aceitação inicial, os painéis de metal apresentavam perigos significativos. Mas que era bonito, era, hein? Em uma colisão, os ocupantes enfrentavam uma realidade brutal. Inflexíveis como uma bigorna de ferreiro, os painéis de metal podiam se tornar armas letais. Cabeça, joelho e peitos colidiam com uma força implacável. Por volta da década de 60, as preocupações com segurança ganharam força. Engenheiros perceberam que os painéis de metal eram mais inimigos do que aliados. Testes de colisão revelaram as terríveis consequências. Assim, os fabricantes começaram a adicionar acolchoamento, revestimentos de vinil, trocar a matéria-prima dos painéis e aperfeiçoar a segurança. Os painéis de metal expostos desapareceram à medida que a indústria priorizou a segurança em detrimento da estética. A ausente zona de deformação. Até meados do século XX, os automóveis eram projetados com estruturas extremamente rígidas, baseados na crença de que uma carroceria sólida oferecia maior proteção aos ocupantes. Nessa altura, você já decorou isso, certo? No entanto, essa rigidez resultava na transferência direta de energia de colisões para os passageiros, ou seja, sua ausência era terrível. Por isso, a revolução na segurança veicular começou com o engenheiro húngaro Béla Barényi, que, em 1937, concebeu o conceito de zonas de deformação programadas. Béla propôs que as extremidades frontal e traseira dos veículos fossem projetados para deformar de maneira controlada durante uma colisão, absorvendo a energia do impacto e protegendo o habitáculo dos ocupantes. Em 1952, ele registrou a patente desse sistema inovador. A implementação prática dessa ideia ocorreu em 59, quando a Mercedes-Benz lançou o modelo W111 Fintail, o primeiro veículo a incorporar zonas de deformação programada. O design do W111 apresentava uma célula de segurança rígida para os passageiros, enquanto as partes dianteira e traseira eram estruturas para deformar de forma controlada em caso de colisão, absorvendo energia do impacto. Essa inovação desafiou a percepção tradicional de que carros mais resistentes eram necessariamente mais seguros. Com o tempo, a eficácia das zonas de deformação programadas foi reconhecida e outros fabricantes adotaram a tecnologia. Por exemplo, em 66 a Volvo introduziu o modelo 144, que também incorporava zonas de deformação programada, reforçando o compromisso da marca com a segurança veicular. A partir da década de 70, as zonas de deformação tornaram-se padrão na indústria automotiva, refletindo uma mudança drástica, porém fundamental no design do veículo. Essa abordagem permitiu que as estruturas dos carros absorvessem e dissipassem a energia das colisões, reduzindo significativamente os ferimentos aos ocupantes e salvando inúmeras vidas ao longo dos anos desde então. Que merda, hein? O incompleto cinto abdominal. Na década de 60, a indústria automotiva introduziu cintos de segurança abdominais, marcando um momento crucial na segurança veicular. Esses primeiros cintos consistiam basicamente em uma simples faixa ao redor da cintura, com o objetivo de impedir que os passageiros fossem ejetados através do para-brisa durante paradas bruscas ou acidentes. No entanto, a reação do público a esses novos recursos de segurança foi mista. Enquanto alguns motoristas e passageiros aceitavam como potenciais salvadores de suas vidas, outros consideravam uma adição incômoda à experiência de dirigir. E até hoje muitos pensam assim, né? E você aí não usa cinto de segurança, tem que usar, pô. Você vai morrer antes do Natal.
Empresas como Ford e Chevrolet foram algumas das primeiras a oferecer esses cintos abdominais básicos em seus veículos. Apesar de seu propósito inicial, os cintos apresentavam perigos significativos. Eles deixavam o dorso e a cabeça vulneráveis ao impacto em caso de colisão, já que não protegiam essas áreas. Esse sistema de restrição incompleto significava que os passageiros ainda poderiam sofrer ferimentos graves ao colidir com painéis, volantes ou para-brisas durante os acidentes. Reconhecendo essas falhas, os engenheiros e especialistas em segurança trabalharam para avançar no design do cinto de segurança, e por volta da década de 70, os padrões de segurança evoluíram, levando à introdução dos cintos de ombro. Essas faixas diagonais proporcionavam uma proteção adicional, segurando o dorso e a cintura, oferecendo uma restrição mais completa durante colisões. Como resultado, os cintos combinados de cintura e ombro tornaram-se um novo padrão de segurança, reduzindo significativamente o risco de ferimentos e fatalidades em acidentes. A introdução desse design virou algo inegociável para os veículos de uso diário e das grandes massas. E só você aí, chucrão teimoso, que não usa o cinto quando você tá no carro. Faz favor, né? Sabe voar? O insalubre tanque inflamável. Na década de 70, a indústria automotiva viveu um capítulo sombrio em sua história, com a emergência dos tanques de combustível inseguros, exemplificados pelo Ford Pinto. Inicialmente projetado como um carro compacto para competir com os modelos importados, o Pinto, segura a quinta série aí, escondia uma falha fatal: a localização de seu tanque de combustível atrás do eixo traseiro. O tanque, posicionado entre o eixo traseiro e o para-choque, podiam ser perfurados em impactos, resultando em vazamento de combustível e subsequente incêndios. Apesar dessa falha de design, os motoristas abraçaram o Pinto, alheios ao perigo potencial escondido sob o seu design elegante. A ignorância do público foi destruída quando a realidade sombria dos perigos do Ford Pinto veio à tona. A Ford, motivada por medidas de redução de custos, priorizou conscientemente os lucros em detrimento da segurança, como evidenciado pelo infame Memorando Pinto, que expôs a disposição da empresa em resolver processos judiciais em vez de corrigir a situação. As consequências foram devastadoras. 27 pessoas perderam a vida e foram atribuídos aos incêndios do carro, além de inúmeras outras pessoas que sofreram queimaduras graves. E quando documentos internos da Ford foram divulgados, confirmando o conhecimento prévio dos riscos associados ao design do Pinto, a repercussão levou uma série de processos judiciais e a intervenção da Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos Estados Unidos, que em 1978 ordenou um recall de 1,5 milhões de unidades do Pinto e do Mercury Bobcat para modificações no sistema de combustível, visando reduzir os riscos de incêndio. As batalhas legais começaram com a Ford enfrentando acusações criminais e danos civis substanciais, manchando sua reputação e transformando o Pinto em um símbolo de negligência corporativa. À medida que os padrões de segurança evoluíram e as zonas de deformação se tornaram práticas padrão, a era do Pinto chegou ao fim no final da década de 70. O inexistente freio ABS. Os freios anti-bloqueio ou ABS emergiram com a inovação de segurança crucial, com raízes que remontam à década de 50. Inicialmente, a tecnologia foi utilizada nas indústrias de aviação e ferroviárias, para evitar o travamento das rodas durante a frenagem. Gradualmente, o ABS entrou na esfera automotiva. Em 53, a Mercedes-Benz patenteou o sistema desenvolvido por Hans Scherberg, marcando o início da implementação do ABS em carros. Essas inovações rapidamente cruzaram fronteiras, com fabricantes americanos introduzindo suas próprias versões do ABS. E até mesmo as fabricantes japonesas como Nissan e Toyota aderiram à tendência, incorporando o ABS em seus modelos de carro. Mas a ausência do ABS representava perigos, particularmente o risco de travamento das rodas durante manobras de frenagem bruscas. Essa falta de controle poderia resultar em situações perigosas, especialmente em superfícies escorregadias,
como estradas cobertas de gelo. Além disso, o custo inicial da tecnologia ABS era um desafio, tornando um item de luxo acessível apenas para veículos de alto padrão, e durou muito tempo, infelizmente. No entanto, os avanços tecnológicos transformaram o ABS em uma maravilha digital, equipado com sensores sofisticados e processadores que aprimoram a precisão da frenagem. A importância do ABS foi ainda mais destacada quando órgãos reguladores como a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário exigiram sua inclusão, juntamente com o controle de estabilidade em todos os veículos de passageiros. O desaparecido apoio de cabeça. Nos primeiros anos da história dos automóveis, os apoios de cabeça eram praticamente inexistentes. Os carros não ofereciam nenhum suporte acolchoado para a cabeça dos ocupantes, tornando longas viagens cansativas e, em alguns casos, acidentes perigosos. Apenas no final da década de 60, os apoios de cabeça começaram a ganhar destaque, sendo introduzidos principalmente para reduzir lesões conhecidos como efeito chicote em colisões traseiras. Inicialmente, muitos motoristas não davam importância a esse recurso, preferindo se concentrar em aspectos como potência do motor e acabamentos chamativos. Durante colisões traseiras, os passageiros enfrentavam um movimento abrupto, enquanto o corpo era projetado para frente, a cabeça era lançada para trás, aumentando as chances de colisões na coluna cervical e de danos aos músculos e ligamentos do pescoço. Esse problema era agravado pela falta de suporte adequado, deixando a cabeça vulnerável a movimentos descontrolados e ferimentos mais graves. Porém, em 68, a Volvo deu um passo pioneiro ao tornar os apoios de cabeça um equipamento padrão em seus veículos, influenciando outras fabricantes a adotar a mesma prática. Atualmente, os apoios de cabeça estão presentes em todos os veículos modernos, desempenhando um papel fundamental na prevenção de ferimentos em acidentes. Além disso, seus designs são ajustados para acompanhar a curvatura natural da coluna, maximizando sua eficiência e proporcionando maior segurança aos passageiros. O inofensivo enfeite de capô. No início do século XX, os ornamentos de capô surgiram como a identidade de suas fabricantes. Essas esculturas decorativas adornaram a frente dos carros, servindo como elementos atraentes que despertavam conversas entre os observadores. A Rolls-Royce, renomada pelo seu luxo, introduziu o icônico Spirit of Ecstasy na década de 1910. Essa elegante figura, representando uma mulher graciosa, inclinada para frente, com roupas esvoaçantes, tornou-se sinônimo de opulência. Diversas empresas seguiram o exemplo, como a Packard apresentou a Goddess of Speed, a Cadillac, o tradicional Wrath and Crest, e a Lincoln, a estrela de 4 pontas. E a Dodge, por exemplo, optou por uma abordagem ousada com o ornamento de carneiro em ataque, simbolizando a resiliência tanto do carneiro selvagem quanto dos motoristas Dodge, cada qual transmitindo sua narrativa. No entanto, o fascínio por esses ornamentos foi ofuscado pelos seus potenciais perigos. Formas elegantes como asas, animais e figuras mitológicas representavam um risco significativo de empalamento em acidentes, transformando-se em projéteis letais. No final da década de 70, a segurança dos pedestres também se tornou uma preocupação primordial, levando à implementação de regulamentações que exigiam capôs colapsáveis e designs mais arredondados. Pois é, como consequência, os ornamentos de capô gradualmente desapareceram de destaque, com muitos designs sendo recolhidos para dentro do capô para mitigar os perigos. Tipo esse aqui da Bentley. Embora algumas marcas ainda mantenham esses ornamentos em forma de emblemas, a maioria dos carros modernos opta por colocações discretas de logotipos, marcando o fim de uma era definida por essas esculturas brilhantes nos capôs dos veículos. Pois bem, se você gosta de nostalgia que esses ornamentos representavam, se liga nesse vídeo que já começou na sua tela sobre a Ferrari mais cara da história, a 250 GTO, considerado o santo graal dos carros e que custa uma fortuna. Bom, eu já falei demais, te vejo nessa história em 5 segundos.